O Vem de Carona já está no ar. Um quadro onde a gente conta boas histórias para as pessoas que inspiram e que fazem a diferença. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino. O Vem de Carona tem o patrocínio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Tecnologia, conforto e performance para você ir ainda mais longe. Aperte o cinto que a conversa já começa. O nosso quadro Vem de Carona desta semana já está no ar. Estou aqui com a minha entrevistada de hoje. Hoje é uma entrevistada especial porque a gente está entrando no mês de março e o mês de março a gente fala que é o mês das mulheres, onde se trabalha muitas questões relacionadas à conscientização, mas também ao papel da mulher na sociedade. E nada melhor do que começar o mês de março trazendo uma mulher que conquistou seu espaço, que posicionada hoje tanto no mercado, né, como profissional, mas também que pode contribuir com a sua trajetória. Estou recebendo hoje a Áurea Brustolin. Ó, eu fiz uma colinha. Consultora financeira, professora, mentora e palestrante. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada, Jucinei, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho para as mulheres e para o público em geral que vai assistir esse episódio. E vamos em frente, vamos lá. Que bacana. Sempre a bordo de um Mitsubishi, em nome da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó, sempre trazendo um convidado para contar histórias e conectar as pessoas. Embarque com a gente. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Então, que legal, bom te receber aqui. Já que a gente falou do dia do mês de março, relacionado ao mês das mulheres, o que essa data representa para você? Antes da gente falar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Então, acho que essa data representa, assim, o mês em si, ele traz muita reflexão. Eu acho que é um momento que a gente acaba refletindo mais sobre o nosso poder, o nosso posicionamento como mulher, e toda essa trajetória que as mulheres conquistaram no decorrer do tempo, né? E eu vejo que também que é um momento da gente parar e analisar que a gente não precisa viver o tempo todo querendo provar alguma coisa, né? Que a gente não tem essa necessidade, que eu acho que é muito mais as mulheres conquistaram muita coisa, ainda tem muita coisa a conquistar, né? Mas eu acho que a maior conquista ainda é a gente poder exercer o nosso papel sem essa cobrança, sem a culpa e simplesmente realmente ser a mulher. Sem ter que fazer essa autoafirmação o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E imagino que, é claro que ainda a gente tem muito a evoluir, mas eu imagino que muito disso já aconteceu. A mulher já não só conquistou pela capacidade que ela tem, mas fez com que o homem ou as demais figuras que envolvem o seu dia a dia compreendessem a sua capacidade. Exato, perfeito. Acho que isso realmente hoje a sociedade está muito mais democrática nesse sentido, né? Onde a mulher tem conquistado, ela está no papel que ela quiser estar, né? E acho que isso tem feito muita diferença e isso tem ajudado a própria sociedade a ser melhor, né? A Claro. estar num posicionamento melhor. Não enquadrar ninguém, né? É, exatamente, porque não vai as competências, eu sempre digo que a gente não precisa disputar mercado com os homens, mas a gente tem que somar com eles, né. E isso quando a gente, vê que é dessa forma, acho que tudo contribui para que tudo
consiga Flua flua melhor. melhor, né. Então, realmente eu acho que a gente tem que olhar para o nosso posicionamento como alguém que está ali para somar, porque nós temos muitas competências, como os homens também têm muitas competências e que se a gente uni-las, vão ser isso vai ajudar com que, tudo se seja mais fácil e não haja tanta disputa, porque eu acho que às vezes essa disputa gera um desgaste desnecessário. Esse espaço está muito mais dentro de cada um, né, na consciência de cada um, de se posicionar, né. "Bom, eu me posiciono assim e pronto". Me parece que quando você se posiciona, a tudo que está ao redor entende a linguagem que você está falando. É isso, é exatamente isso, porque muitas vezes nós mulheres nós cobramos muito e essa cobrança às vezes vem só nossa, e nem Uhum. tão do público externo, ou seja, do lado masculino, mas internamente nossa. Então a gente olhar para isso, acho que esse mês é um mês propício para isso também. Claro que a gente pode olhar para Claro, o isso tempo qualquer todo, momento, sim. né, mas esse mês de março, como é o mês, que se dedica ao mês da mulher, o dia da mulher, eu acho que é um momento legal para a gente parar e olhar para isso também, né. E ver que realmente a gente tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa que a gente pode contribuir, está contribuindo, muita coisa se construiu no decorrer dessa trajetória que as mulheres conseguiram construir, né. E eu acho que isso realmente a sociedade já está vendo isso, está valorizando e Reconhecendo. reconhecendo. Que legal. Áurea, você é natural da onde? Sou natural de Guaraciaba. Guaraciaba, aqui É pertinho. aqui pertinho. Mas mora atualmente em São Miguel. Sim, na verdade eu nasci no interior de Então, Guaraciaba, né, então minha família era dali, mas já faz muito tempo que mora em Chapecó, e eu acabei ficando aqui, então, resido em São Miguel faz muitos anos já, então estou aqui com tenho minha empresa aqui hoje, então atuo há bastante tempo no mercado aqui em São Miguel, né. bom, todas essas a gente estava falando aqui de posicionamento, né, eu falei no início, consultora financeira, professora, mentora, palestrante, queria que você falasse um pouquinho dessa construção da tua trajetória, da tua história, porque eu sempre digo, quem embarca aqui, às vezes, pessoas, bem-sucedidas, e o que a gente quer dizer é que todo mundo teve uma caminhada, né, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, tudo depende também do olhar e do momento em que cada um viveu, né. Como é que foi isso para você? Olha, a minha trajetória realmente tem, assim, tem muita história, né, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho. Então, eu sempre tive muito essa vontade de estudar, de querer fazer diferente, porque eu não me conformava com aquilo que eu estava vivendo ou aquilo que e aí foi quando eu comecei, desde muito cedo, buscar, eu tentei me especializar e aí sempre estudando, sempre me aperfeiçoando. Trabalhei durante muito tempo, numa empresa privada, né, então onde eu passei por todas as áreas, chegando até a parte de gestão, e aí foi durante muito tempo eu executei essa função, até 2019, foi quando eu decidi realmente colocar minha empresa. Mas era um projeto que eu tinha isso desde a minha graduação, Olha só. que eu queria colocar alguma coisa, uma empresa voltada para a área de assessoria, de consultoria, voltado para a gestão. Então era um projeto muito antigo e que só se concretizou em 2019, né. E foi quando realmente eu decidi que eu iria trabalhar com isso. E a parte da docência já vem desde 2010, Uhum. foi quando eu finalizei a graduação, aí depois fiz pós-graduação, fiz MBA e fui buscando e Isso na aí região mesmo ou chegou a fazer fora? não, fiz na região mesmo. Ah, sim. E aí foi quando eu decidi que as pessoas sempre falavam: "Olha, você tem que ir para a sala de aula", né. Também não era algo, assim, que foi Ia te planejado. perguntar, a docência chegou, em algum momento você até em algum momento está nos seus planos, nos seus projetos ou simplesmente foi acontecendo? Não, eu já estou há 15 anos na universidade, né, então, Uhum, assim, mas não foi algo que eu planejei. Surgiu um uhum. convite, pra até não foi fora daqui, não, numa Sim, faculdade fora daqui, surgiu um convite, eu decidi: "Não, vai ser 6 meses para uma experiência". sim.
E aí logo surgiu o convite para trabalhar na universidade aqui, e aí estou até hoje. Olha, planejando ou não, aconteceu e deu certo. E essa área de gestão, o que te motivou a ir para essa área? Gestão financeira? Tem algo muito ligado à minha história pessoal, né, que teve na minha graduação eu tive um convite, do meu orientador na época, para colocar uma empresa, que era a Uhum, empresa que eu tinha feito o projeto para implementar. E aí eu não tinha recurso financeiro e tive que abortar o projeto, claro. porque não tinha como, e aquilo me deu assim, algo que despertou em mim que eu falei: "Não, eu não nunca mais vou passar por isso". E a partir de então eu comecei sempre a olhar para essa área, e como eu Uhum, atuei dentro da empresa, então eu gerenciava muito, eu cuidava muito da gestão da da empresa empresa. onde eu trabalhava. E comecei a focar, o que que eu poderia ter feito diferente ou o que que eu poderia fazer a partir daquilo, para que não acontecesse mais de eu Uhum. deixar de realizar um sonho em função de não ter um planejamento financeiro, de não ter uma gestão financeira adequada. Então foi isso que me levou a ir para essa área, né. E eu aliei a parte de empresarial, porque é algo que eu fiz, me especializei nisso, pensando em o quanto as empresas às vezes padecem, né, ou têm dificuldade, às vezes fecham as portas por falta de gestão. E que é algo que às vezes, não é difícil de você resolver, mas Uhum. por falta às vezes de conhecimento, porque que a pessoa que é dona do negócio, acaba falhando e acaba às vezes, fechando a empresa em função disso, né. Então foi muito nesse olhar do meu propósito de vida em ajudar as empresas a terem melhores resultados, né. Bom, você teve uma trajetória bastante grande dentro dessa empresa, na área de gestão. Eu sei que as mulheres também estão incluídas nesse mercado, mas se tem uma visão, ou se tinha uma visão, que antigamente essa gestão, ela era muito também feita por homens. Em algum momento, já que a gente está falando né, desse mês da mulher, você sentiu algum desafio? Sim, principalmente porque essa empresa era um segmento muito ligado ao público masculino na Ah, época. Então, assim, no início realmente foi mais difícil, porque por ser um público extremamente feminino, masculino, e aí aham. você estar no meio, ah, e às vezes você ia para uma reunião, era somente eu de mulher, né. Sim, Então sentia essa. mas assim, com o passar do tempo, eu vi que a minha competência foi provando que, eu fui conquistando o respeito das pessoas. Uhum. Então, assim, foi lá no início, mas depois, assim, as coisas fluíram normalmente, porque realmente, assim, não tinha, ah, acho que a competência provou que era possível, né, que não era porque era mais um Sim, segmento mais voltado para o público masculino que eu não iria dar conta, né. claro, claro. Mas foi E assim, foi eu acho que realmente o respeito depois acabou acontecendo e realmente reconhecendo, o o trabalho. trabalho, todo Que legal. Olha só, ainda falando, vou trazendo para esse aspecto da mulher, a gente sabe que quando a gente fala das mulheres, a gente sabe que muita mulher ainda sofre ou pelo preconceito, ou mesmo a violência, que ela não é só, física, mas ela está atrelada a diversos aspectos. O Brasil ainda tem um índice muito grande nesse sentido. Trazendo para a sua realidade, trazendo para a sua atividade, pela sua experiência, a gente sabe que muitas mulheres às vezes ficam em um relacionamento com seus parceiros pela dependência, e é dependência financeira. E trabalhar isso nas mulheres, ou as mulheres se prepararem dessa maneira, pode ajudá-las a sair dessas situações. totalmente, eu acho que faz toda a diferença, Jucinei, porque assim, a independência da mulher, a independência financeira da mulher, ela dá liberdade de escolha para ela. Então, às vezes, realmente as mulheres hoje ficam ainda, às vezes, sendo submissas a algumas situações, em função de realmente não ter condições de se manter. Mas eu vejo que hoje é possível você sair disso,
buscando ajuda, né, buscando ajuda. E eu acho que um pouco do meu trabalho tem a ver com isso, né, ajudar as empresárias, ajudar as mulheres que estão talvez com dificuldade nesse sentido, sair dessa situação, porque a liberdade que a parte financeira Financeira te propor permite. não tem, E, né, e a gente está trazendo aqui pro feminino, mas essa é uma realidade do Brasil, né? exato. Por isso que se fala tanto que as escolas precisam aprofundar ainda mais a educação financeira, para que as nossas crianças elas venham com uma mentalidade um pouco diferente, mas os adultos que estão aí estão movendo essa máquina, né, e estão muito despreparados. Total. Assim, o que que a gente é um país que não tem a cultura de poupar, não tem a cultura de olhar para os números, Uhum. voltando para o lado empresarial. E quando a gente fala de pessoa física, a gente não tem a cultura de economizar, de ter uma reserva financeira. Então, o que que eu sempre tento levar o exemplo para os empresários, na época da pandemia. Teve empresas que com 15 dias, fechou as portas, então Não significa que conseguiu. que significa que não tinha nenhuma reserva financeira, não tinha nenhum Uhum. planejamento. E aí você precisa olhar para isso. E a pessoa física, o indivíduo, também precisa olhar para isso. Ele precisa ter uma reserva financeira. "Ai, olha, mas eu não tenho condições nem de pagar". Hum. Quando a gente começa a olhar para os números, a gente vai descobrir aonde Alguma está maneira de aonde tá realmente o o problema, né. problema. Então é muito nítido isso, e eu tive vários e vários casos que realmente a gente olha e começa, eu digo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar com sinceridade para a nossa Ah. realidade. Quem nunca botou as contas no papel e: "Ah, mas isso não importa. Ah, mas isso não é isso", mas às vezes você sabe que é aquilo que está pesando. É que às vezes, assim, a gente não dá para os pequenos gastos, a gente não dá importância. E número não é sentimento, número é real, né, é É, razão. exatamente. E aí são aí que são as nossas que vão os nossos que são os ralos que levam nossos recursos, sejam eles na empresa ou sejam eles na pessoa física, né. Bom, trazendo para um outro projeto seu, que é o livro Jeito Pleno de Ser. Eh Ele está relacionado um pouco a esse movimento também de mulheres, de gestão? O que que ele traz? Sim, ele está voltado, muito para a questão feminina, para as mulheres, né, Uhum, porque é um livro onde são 30 mulheres que escreveram, cada uma escreveu um capítulo, e cada capítulo tem uma história, né, então ou tem um assunto, uhum. diferente. O meu capítulo fala do planejamento financeiro, então eu linko um pouco a minha história com um pouquinho de um olhar realmente para o planejamento, o que fazer, né, nesse sentido. Mas foi algo assim, o livro acho que Estava nos seus planos, nos seus projetos ou também não? também não, eu sou uma pessoa, assim, que eu busco aproveitar as oportunidades quando elas surgem, né. E surgiu o convite para o livro, jamais imaginei escrever ou nunca me passou pela cabeça, nunca Hum. tinha parado para pensar em escrever um livro, mas quando surgiu o convite eu falei: "Não, bora lá". E eu acho que eu sempre penso o que que eu posso ajudar, onde eu posso ajudar outras pessoas, outras empresas a terem a conquistarem um melhor resultado, a terem a mulher ter uma liberdade financeira maior, ou ter uma liberdade de escolha, Claro, claro. porque, se a gente olhar, a gente fala em liberdade financeira, às vezes as pessoas pensam: "Ah, isso vai ter que ter um monte de dinheiro". A Ca riqueza para você é uma coisa, para mim é outra, então, Uhum. para cada pessoa a riqueza tem um significado, né. Sim. E exatamente, porque assim não está no valor da conta bancária especificamente, é a maneira com que você lida com o que você tem. Não é o que você recebe, o que vai fazer a diferença, é como você gasta aquilo que você recebe, né. Olha só. E isso vale para a parte, pessoa física, quanto para a parte, empresarial, tá. É porque às vezes eu tenho um faturamento altíssimo, mas se eu não controlo os meus gastos,
não vai resolver. A última linha da DRE Não vai. não va e assim para pessoa física, eu posso ter um rendimento alto e não ter, nenhuma reserva financeira, porque acaba gastando todo o valor. Bom, a gente costuma muito, a gente aliás ouve muito se falar em empreendedorismo. Fizemos uma ent fiz uma a última o último Vem de Carona, inclusive a gente, dividiu muito bem essa questão de empreendedor e empresário. Você pode ser uma coisa ou pode ser outra, não você pode empreender na empresa em que você é colaborador, ou você pode ser um empreendedor empresário, onde você vai colocar isso, pra valer ao a as suas ideias, os seus projetos. Como é que você vê, o público feminino tem se desafiado mais também em empreender como empresárias? Tem, total, acho que assim, realmente as mulheres estão buscando mais o lado empreendedor como empresária, né, a ter o seu próprio negócio, porque ela acho que aí ela consegue colocar realmente Aham. aquilo que ela deseja, né. "Ah, eu vou abrir o meu negócio naquilo que eu me identifico, que faz sentido para mim", né. E eu vejo que isso está sendo cada vez mais a mulher está buscando isso, e eu vejo isso como muito positivo. Porque é uma liberdade que a mulher vai ter. Às vezes, tem muitas mulheres que acabam, empreendendo e achando isso se tornando uma carga. Mas é Uhum. por quê? Porque às vezes quando você empreende, é normal, não é só para as mulheres, mas para Sim, todo mundo. todo mundo. A gente empreende naquilo que a gente tem, conhecimento, que é Uhum. especialista. Mas eu não tenho o outro lado, que é o lado da gestão. É. E aí, às vezes, sou especialista tecnicamente, eu sou, muito bom, sou especialista numa determinada área, mas eu não realmente não fui preparado para a gestão. E aí é onde eu sempre digo, aí a gente precisa buscar ajuda, porque aí não se torna pesado. Aí entra o meu Claro, papel como, nesse sentido, de auxiliar as pessoas, porque você não é obrigado a conhecer todas as áreas. exato. Tem uma outra que a gente uma outra frase que a gente ouve muito, ou enfim, ouve muito, que é a questão do controle emocional. O controle emocional, aonde ele entra na gestão financeira? Em todo lugar, porque a gestão financeira está, diretamente ligada com as minhas emoções. Uhum. Então, se eu estou bem emocionalmente, as minhas decisões vão ser muito mais assertivas. E aí eu preciso olhar, para as minhas emoções, como eu olho para o dinheiro, porque o meu lado financeiro, ele diz muito como eu lido com as minhas crenças, como eu lido com os meus valores, então assim, com as minhas emoções. Às vezes, olhando para o lado pessoa, a pessoa, o que que ela tá por que que ela tem compulsão de comprar coisas? O que que ela está tentando suprir? Suprir. Porque ela tem algo ali que então está diretamente ligado com as emoções, né. E aí se eu não trato disso, se eu não curo as minhas emoções como pessoa, provavelmente eu vou levar para o meu negócio. Então eu preciso olhar para as minhas emoções, para entender o porquê que eu estou agindo daquela forma, né. Ou seja, é até um tanto complexo, porque tudo está relacionado da maneira com que você se comporta na sua gestão, no teu dia a dia, né, e o financeiro afeta também todos os outros aspectos. Uhum. Bom, eu quero fazer, eu sei que a gente teria muita coisa para falar aqui, pela sua experiência e pela sua trajetória, mas para a gente fazer um bate-bola de perguntas, já que a gente está no mês da mulher. Para você, ser mulher é É ser coragem e consciência. olha, é o que você define. Uhum. Dinheiro na mão da mulher significa o quê? Poder de escolha. Plenitude é o que para você? É ser você mesmo, é agir, da forma considerando estando em paz contigo mesmo. Não importa se os outros vão achar que é correto ou não é correto. Plenitude é você estar em paz consigo mesmo. Trazendo para o seu livro, que você não planejava, que veio
e que possivelmente está ajudando aí muitas pessoas, uma frase que resume a mensagem que ele traz. Bom, no meu capítulo eu falo muito sobre a realização dos sonhos, né. Então uma frase que eu gostaria de deixar para as pessoas é que, assim, um sonho sem planejamento, ele é apenas um sonho, mas quando você tem atitude, ele se torna realidade. Ou seja, não adianta sonhar apenas com a cabeça no travesseiro, se você não acordar, não agir para realizar. Não acordar, não planejar e não tiver atitude de realizar, né. Então ele deixa de ser um sonho à medida que você realmente planeja e porque o planejamento financeiro ele está muito ligado à tua realização de sonhos, né. Claro, Então se eu tenho um sonho, é muito possível de conquistar, mas por mais que às vezes no primeiro momento ele pareça algo muito distante, mas com planejamento é possível. Planejamento e atitude, né. claro, claro. Se você não sabe onde quer chegar, aí é aquela velha frase, em qualquer Qualquer lugar lugar chega. serve. Verdade. Áurea, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente, principalmente nesse momento também que é especial. Obrigado por compartilhar conosco. Eu que agradeço a oportunidade e espero realmente que possa inspirar, principalmente nesse mês das mulheres, então pensando nas mulheres, que realmente as mulheres possam, olhar para dedicar esse mês então para refletir um pouquinho mais sobre o nosso papel e o quanto nós somos importantes para a sociedade, o quanto a gente faz a diferença numa sociedade. Porque o nosso olhar, a gente tem um olhar muito mais sistêmico e a gente consegue ver muitas coisas que às vezes o homem não vê, mas que a gente tem uma sensibilidade muito maior. Vocês são muito à frente do que a gente, tem que admitir. E Muito obrigado, viu? eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Áurea. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube também. Toda semana um entrevistado novo aqui, compartilhando história, conhecimento e informação a bordo de um Mitsubishi em nome da Caio Mitsubishi Motors de Chapecó. Eu te espero no próximo episódio. Inclusive, ó, siga a Áurea aqui também, tem muita informação legal lá, muito conteúdo muito bacana que vai te ajudar. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou Outlander, o híbrido carregado de luxo.